dia a todos. Eu sou a professora Ilka Regina Souza de Oliveira e terei o prazer de moderar essa sessão de temas livres do bloco 2. A primeira apresentação será do tema LINRADS, uma proposta de sistema de informação ecográfica para linfonodos da região cervical e estratificação para risco de câncer, apresentado pela doutora Larissa Vasconcelos Barros. Por favor, doutora. Olá, bom dia a todos. Me chamo Larissa Barros. Vou apresentar aqui para vocês um trabalho que desenvolvi, chamado LINRADS, uma proposta de sistema de informação ecográfica para linfonodos da região cervical e estratificação de risco de câncer. Não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação e ele foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa. Bem, os linfonodos eles são pequenas estruturas ovais que são esquematicamente divididos em córtex, que é essa região mais periférica, e medula, região mais central. Eles são importantes para a nossa resposta imunológica. O exame ecográfico da região cervical, quando realizado por um operador experiente, é capaz de identificar facilmente os linfonodos superficiais. Essa avaliação ela é essencial para a avaliação de metástases e de recorrência local em pacientes que têm carcinoma papilífero da tireoide. Devemos lembrar de fazer sempre um bom ajuste do aparelho ultrassonográfico, principalmente ao modo B, ajustando o ganho, o ponto focal, principalmente. Na literatura cita alguns critérios que nos auxiliam a diferenciar esses linfonodos quanto suspeitos ou benignos. A forma elíptica, a presença de hilo central e ecogênico são características de linfonodos benignos, e para linfonodos suspeitos, a gente pensa em linfonodos globosos, linfonodos com calcificações, com áreas de liquefação e com formato irregular. A punção aspirativa por agulha fina é uma ferramenta de diagnóstico simples, com uma acurácia de quase 100% para determinar a malignidade de um nódulo. O problema é que grande parte dessas indicações de punção elas são desnecessárias. E uma das explicações para isso é porque o linfonodo ele não está sendo adequadamente categorizado. Isso porque não existe um score bem estudado que diga se esse linfonodo é mais suspeito ou é mais maligno. Na literatura, mundialmente, nós temos o BIRADS difundido, né? O BIRADS para mama, a TIRADS para tireoide, PIRADS para próstata, e por que não criarmos o LINRADS para o linfonodo, né? Então, pensando nisso, nosso trabalho teve como objetivo desenvolver uma proposta de sistema de estratificação de risco de câncer, que seria o LINRADS, Lymph Nodal Imaging Reporting Data System, correlacionando suas características ecográficas dos linfonodos que foram submetidos à PAF com os resultados citopatológicos. Para isso, após uma extensa revisão de literatura, a gente criou um léxico com as principais características dos nódulos dos pacientes. Fizemos uma associação entre essas variáveis usando o teste quadrado e teste exato de Fischer e adotamos um intervalo de confiança superior a 95%. Com isso, nós definimos como forma o linfonodo oval ou linfonodo redondo, lembrando que, como redondo, a gente colocou que seria a diferença de até 1 milímetro do maior eixo para o menor eixo. Vale ressaltar que, na literatura, a literatura cita que, para ser redondo, ele teria a razão do maior eixo pelo menor eixo menor do que 2. Com relação ao hilo, ou o hilo estava ausente ou presente. Quando presente, ou ele era estreito ou espessado, ou ele era central ou excêntrico. Aqui um linfonodo com hilo ausente, um linfonodo com hilo excêntrico e com um hilo espessado. Com relação ao córtex, ou ele era fino, ou ele tinha um espessamento concêntrico, ou um espessamento excêntrico, ou um espessamento difuso. Em relação à ecogenicidade, a gente avaliava, comparando com as estruturas circunjacentes, a habitual hipoecóica aqui do linfonodo normal, aqui um pouquinho hiperecóica, ou com a presença de degeneração cística, que são essas áreas anecóicas. Com relação às calcificações, o linfonodo foi classificado como ausentes ou presentes, independente do tamanho. E em relação à disseminação extracapsular também, ou ausente ou presente.
Então, feito isso, nós fizemos um estudo retrospectivo com 200 linfonodos de um banco de dados de um hospital de Fortaleza, do período de julho de 2021 a dezembro de 2022, e categorizamos esses linfonodos como benignos, segundo o nosso LIHADS proposto, se ele tivesse um score menor do que 4, ou suspeito se ele tivesse um score maior ou igual a 4. De seguida, nós fizemos uma relação do resultado citológico de cada PAF. A gente encontrou uma faixa etária bem variada, com uma média de 47 anos, e os linfonodos a maioria foi benigno, independente do sexo. Em relação às dimensões, esse não foi um fator que, de maneira isolada, estava relacionado à suspeição do nódulo, mas ele era importante para poder avaliar esse nódulo como um segmento para tratamento, resposta a algum tratamento. Em relação à forma, nós encontramos que a grande maioria dos linfonodos redondos eles eram malignos. Em relação ao hilo, nós encontramos uma relação de quando ele estava espessado e concêntrico, estava muito relacionado ao aspecto reacional, e quando ele tinha um deslocamento excêntrico, ele estava mais associado à malignidade. Quanto ao córtex, a maioria dos linfonodos tinham um córtex habitual. No entanto, 15% desses com córtex habitual, eles foram malignos. Devemos lembrar que o córtex habitual, por si só, não seria uma condição para suspeitar do linfonodo. Para ele ser considerado suspeito, ele precisa ter outras características suspeitas junto. Em relação à ecogenicidade, nós tivemos a presença de degeneração cística na maioria dos linfonodos malignos. E as calcificações, tanto micro quanto macro, todas elas estavam presentes nos nossos linfonodos, eles foram linfonodos malignos. Em relação à disseminação extracapsular, nós só tivemos um caso, e esse linfonodo ele foi maligno. Com isso, reclassificando os linfonodos no nosso LINHADS proposto, a gente encontraria que daqueles 200, apenas 48 linfonodos teriam score maior ou superior a 4. Então, apenas 48 deles seriam candidatos à punção. Desses 48, 40 foram malignos e 8 foram benignos. E 152 não precisariam ter feito a punção. Desses 152, 143 foram benignos e 9 foram malignos. Aqui tem um resumo das características e seus determinados score. O avaliador vai pegar cada característica, escolher e fazer o somatório das notas e seguir o fluxograma. Se aquele linfonodo tiver maior ou igual a 4 pontos, ele seria considerado um linfonodo benigno e não precisaria da punção, bastava um segmento ecográfico. Ou, se ele fosse maior do que 4 pontos, ele era um linfonodo suspeito e ele seria um candidato para a punção. Com isso, nós encontramos nesse estudo uma sensibilidade de 81% e uma especificidade de 94%. Isso mostrou que 75% daquelas PAFs que foram avaliadas, elas foram desnecessárias, que se ele tivesse sido caracterizados pelo nosso LINHADS proposto, eles receberiam scores inferiores a 4 e seriam considerados linfonodos benignos, dispensando assim a PAF, que, apesar de ser um exame relativamente simples, não deixa de causar um incômodo e ser um exame invasivo para o paciente. Aqui as referências bibliográficas que nós utilizamos nessa apresentação. Muito obrigada. A seguir, eu convido o professor Valdair Muglia, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, para tecer os comentários pertinentes sobre o trabalho apresentado. Obrigado, Ilka. Primeiro, gostaria de parabenizar a doutora Larissa pela iniciativa, trabalho original, bastante interessante, com um tema que a avaliação por imagem de linfonodo é sempre problemático. Tá? Gostaria de fazer algumas considerações e também algumas perguntas para a doutora Larissa. Tá? Então, apesar de ser um trabalho bastante interessante, tem algumas situações que eu entendo que um trabalho que tem uma nova proposta deveria apresentar. Por exemplo, por que
não tivemos uma avaliação de reprodutibilidade dessa classificação. Então, você está propondo uma classificação nova, acho que é interessante avaliar a reprodutibilidade, né? Esse é o primeiro ponto, Larissa, que eu gostaria de... Isso, obrigada, bom dia a todos. Eu acredito que esse foi primeiro o pontapé inicial. Eu acredito que daqui para frente, um trabalho prospectivo seria o segundo passo, para a gente colocar em prática e avaliar direitinho, saber o que a gente espera com esse novo LeanHearts. Ok. Então, você tem uma ideia de desenvolvimento desse Sim, trabalho. tenho. Né? E a segunda questão que eu gostaria de abordar com você, o seu grupo está propondo uma classificação específica para linfonodos cervicais, né? E já existe na literatura uma proposta de avaliação de linfonodos globalmente, que foi denominada de Node-RADS, né? Como que você vê uma proposta específica para um segmento e em detrimento de outros? Como que você vê isso, Larissa? Então, como na região cervical é a cadeia que a gente consegue avaliar com mais acesso pelo método ultrassonográfico, né, e ver as características, eu acredito que eu quis primeiro focar na região cervical, que são aqueles que a gente consegue avaliar melhor pelo ultrassom, e partindo daí, partir para o resto do corpo, né? Ok. Acho que está no horário, né? Vocês podem trocar informações depois, comentários, pessoalmente, tá? O professor tem várias ideias interessantes. Tá Viu? ótimo, Tá obrigada. bem? Muito obrigada. A seguir, nós vamos convidar a doutora Alessandra de Pinho Pimenta Borges para apresentar o tema livre Contribuição da ultrassonografia contrastada na distinção dos nódulos tireoidianos malignos e benignos comparados com análise histológica. Olá, meu nome é Alessandra, sou médica radiologista pelo USP em RAD. Hoje vou falar sobre a contribuição da ultrassonografia contrastada na distinção dos nódulos tireoidianos malignos e benignos comparados com análise histológica. São resultados preliminares da nossa pesquisa. Não existe nenhum conflito de interesse. Então, vamos começar com essa tabela do American Cancer Society, em que ele relata um aumento significativo do câncer tireoidiano, principalmente entre o ano de 1975 e 2019. Muito devido ao aumento na maior detecção do exame de imagem, que é um método de rastreio, né, pela American Thyroid Association de nódulos tireoidianos, mas, contudo, por isso, novas técnicas ultrassonográficas têm surgido para aumentar a sua acurácia diagnóstica na diferenciação dos nódulos tireoidianos, como a ultrassonografia contrastada e a elastografia. E a ultrassonografia contrastada, ela vem como um método dinâmico que possibilita essa avaliação da microvascularização e a perfusão dos nódulos tireoidianos. O objetivo do nosso estudo era avaliar o potencial diagnóstico dos seus, analisando parâmetros de imagem qualitativos para diferenciar nódulos tireoidianos benignos e malignos, usando o diagnóstico histológico como padrão ouro. E ainda avaliar como os seus ele amplia a capacidade diagnóstica da classificação TIRADS, que já é bem implementada na nossa rotina. O nosso estudo ele é prospectivo, ele foi realizado a coleta dele de julho de 2022 a setembro de 2023. A gente incluiu 68 pacientes com aprovação do Comitê de Ética e, dentre os critérios de inclusão, eram pacientes adultos que possuíam a elegibilidade de ressecção cirúrgica do nódulo tireoidiano pela equipe de cabeça e pescoço, para a gente ter a análise histológica como padrão ouro. E a única contraindicação era alguma contraindicação ao contraste. O contraste utilizado foi o Sonovil, da Bracco, que consiste em uma suspensão de microbolhas. Então, ele é formado pelo hexafluoreto de enxofre e envolto por uma camada de fosfolipídio. Então, não sei se todo mundo conhece, mas ele vem como um pó liofilizado que a gente mistura junto a um soro fisiológico de 5 ml. E a gente, para fazer, a gente necessita do acesso venoso periférico, que não pode ser muito fino, para poder evitar a ruptura das microbolhas. E o paciente ele recebe uma injeção manual de 2,4 ml do contraste por nódulo. Então, devido a um limite de 5 ml do meio de contraste por paciente, a gente só consegue avaliar, no máximo, 2 nódulos por paciente. Então, no nosso protocolo de imagem, a gente sempre tem que tentar deixar a lesão junto com o parênquima tireoidiano na imagem, porque ele vai ser nosso principal comparativo.
Então, o índice mecânico ele tem que ser baixo e o foco tem que estar na região mais posterior da imagem. Tudo isso para a gente evitar a ruptura das bolhas. Então, a gente usa essa imagem, a dupla tela, porque antes da injeção do contraste, essa tela vai ficar muito escura, então assim a gente consegue localizar a lesão. E a gente faz um cineclip gravado por até 3 minutos. E quais são esses parâmetros qualitativos que a gente consegue avaliar pela ultrassonografia contrastada? A gente vai começar pelas margens e formas. Então, nesse exemplo, a gente consegue definir a margem pela ultrassonografia contrastada, mas ela é irregular. Nesse exemplo, a gente consegue definir a margem e ela é regular. E nesse exemplo, a gente não consegue definir muito bem a imagem pela ultrassonografia contrastada, então classificada como indefinida. Quanto à área de realce, a gente vai tentar estimar o grau de realce da componente sólido do nódulo e vai dividir em 4 quartis. Então, nesse exemplo, a gente tem um nódulo que ele tem 100% de realce do seu componente sólido. Então, aqui a gente vai ter um nódulo que ele tem uma parte do seu componente sólido que ele não realçou. Então, ele tem um pouquinho mais de 50% de realce. Aqui, na faixa de 25% a 50%, a gente tem um nódulo que ele faz um realce apenas nesse seu componente mais periférico. Ou a gente pode ter um nódulo que praticamente não realça. Com relação ao tipo de realce, a gente pode ter aqueles nódulos que possuem um realce heterogêneo, como nesse exemplo, que a componente dele mais interno possui um hiporrealce em relação ao componente mais externo. Aqui a gente tem um exemplo de um realce homogêneo, o nódulo é homogeneamente realçado, ou ainda um nódulo que ele possui ausência de realce. Com relação ao realce em halo, a gente vai classificar quanto a presença e a ausência desse realce em halo. Então, aqui a gente tem 2 exemplos de realce em halo que você consegue perceber esse realce periférico do nódulo, também aqui nessa imagem. E aqui um exemplo que a gente vai classificar como ausência de realce em halo. Com relação ao grau de realce, a gente vai comparar com o parênquima tireoidiano adjacente. Então, a gente vai classificar, como nesse exemplo, um nódulo que possui um realce igual do parênquima tireoidiano adjacente, ou a gente pode ter um nódulo que possui um realce menor do que o parênquima tireoidiano adjacente, ou ainda, como nesse exemplo, a gente possui um nódulo que ele realça mais do que o parênquima tireoidiano adjacente. Com relação ao washinho, já vai ser uma avaliação mais dinâmica. A gente vai falar sobre a entrada do contraste no nódulo. Então, a gente pode ter aqueles nódulos que o parênquima e o nódulo vai ter a entrada do contraste ao mesmo tempo, ou a gente pode ter o contraste chegando primeiro no nódulo em comparação com o parênquima. Como nesse exemplo, que com 17 segundos, você vê o nódulo realçando e o parênquima possui um leve realce ainda. Mas com 23 segundos, tudo já realçou homogeneamente. E a gente pode ter o contraste chegando primeiro no parênquima tireoidiano adjacente e depois no nódulo, como nesse exemplo, que com 14 segundos a gente tem um hiporrealce do nódulo e com 20 segundos já tudo realçou homogeneamente. Com relação ao washout, agora a gente também vai falar de uma avaliação dinâmica, que a gente vai falar da saída, da lavagem desse contraste. Então, a gente pode ter nódulos que possuem que a saída vai ser igual, tanto do nódulo quanto do parênquima tireoidiano, ele vai ter uma lavagem semelhante. Ou a gente pode ter uma, como nesse exemplo, que já está quase no final do nosso clipe, com 2 minutos e 50 segundos, e a gente ainda tem um nódulo realçando, quando o parênquima tireoidiano já praticamente lavou. Ou a gente tem aqueles que possuem um washout significativo, como nesse exemplo que você tem um nódulo no istmo, que ele possui um hiporrealce em relação ao parênquima, com 28 segundos, e já com 33 segundos você vê que o nódulo ele lavou praticamente todo o seu realce, enquanto o parênquima tireoidiano adjacente está realçando ainda mais que com 28 segundos. Então, todos esses nódulos são ainda classificados com relação ao TIRADS, para a gente conseguir avaliar o potencial dos seus em aprimorar essa classificação. E quais são os resultados do nosso estudo? A gente percebeu, então, que a presença do halo esteve associado com nódulos benignos, tanto na relação dos parâmetros qualitativos dos seus, quanto quando ajustados à classificação TIRADS, aprimorando essa classificação. Com relação à margem irregular e mal definida, a gente teve uma associação com nódulos malignos na avaliação dos parâmetros qualitativos dos seus, mas que perderam relevância estatística quando foram ajustados ao TIRADS. E já com relação a um realce do nódulo menor do que o parênquima tireoidiano adjacente, o contraste chegando no nódulo depois que o parênquima tireoidiano e um washout significativo, todos eles estiveram relacionados com nódulos malignos, tanto na avaliação dos parâmetros qualitativos da ultrassonografia contrastada, quanto quando ajustados com o TIRADS.
E esses são os resultados to take home. São aqueles parâmetros qualitativos dos seus que, ao serem ajustados pelo TIRADS, eles se mantiveram estatisticamente significativos, que foi o realce em halo para nódulos benignos, um realce menor que o parênquima tireoidiano adjacente para nódulos malignos, com um wash-in lento e um washout significativo. E a conclusão do nosso trabalho, então, é que, apesar de a gente ainda não possuir padrões definidos da avaliação da ultrassonografia contrastada, os resultados destacam seu potencial para aumentar essa precisão diagnóstica da ultrassonografia. E ele aprimora, então, a triagem dos nódulos tireoidianos, estabelecendo aqueles que devem ser biopsiados, seguir para uma PAF, ou que poderiam ser apenas acompanhados. E existe também essa análise junto ao TIRADS, ele tem sido especialmente útil para refinar a classificação de risco daqueles nódulos que são principalmente classificados como TIRADS 3 e 4. Essas são as minhas referências. Muito obrigada. Nesse momento, eu convido o professor José Eduardo Mourão Santos, do Departamento de Diagnóstico por Imagem da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Por favor, Zé. Obrigado pelo convite, doutora Ilka. E gostei muito do tema que você abordou, né? É uma coisa que realmente a gente usa muito, a gente que faz as PAFs, né, etc., ajuda bastante. Está muito bem elaborado. Tá, parabéns. Né? E só gostaria de fazer algumas sugestões. Uma delas é a comparação com a elastografia. Né? O TIRADS francês, ele aborda um pouco essa parte, e teve, quando começou bem essa parte de elastografia, algum tempo atrás, né? Bombou e falavam que era um dos parâmetros que ajudaria a diferenciação, né? Do benigno e do maligno. Né? E se você comparou também com o Doppler, porque um avalia a vascularização e o outro avalia a contrastação, né? Ou seja, o componente extracelular também. Né? E só perguntas, né? E a última, quantos casos eu vi ali que você falou do ACR em relação aos seus, mas quantos casos você acha que não iriam para a PAF sem os seus, já que os seus é meio caro aqui ainda no país, né? Sim. Na verdade, o trabalho original ele faz, na verdade, essa avaliação multiparamétrica mesmo. Então, no trabalho original, a gente vai ver o Doppler, a gente faz a elastografia e faz os seus, e o modo B, o TIRADS. Então, a gente já faz toda essa avaliação mesmo, comparando todos os parâmetros, mas aqui no trabalho a gente só deixou a parte do ultrassonografia contrastada com o TIRADS. Mas a gente ainda não tem esse dado exatamente de quantos eles seriam do TIRADS em relação ao TIRADS, quantos que os seus preveniu a PAF. E como a gente está fazendo, todos são pacientes que vão para a cirurgia, então todos eles têm todos esses parâmetros, a gente tem o histológico, vai ter a PAF, tem tudo. Então, a gente ainda não conseguiu determinar direito esse dado. Mas no final, realmente, a gente vai comparar com todos. O objetivo do trabalho é esse também. Tá certo. Obrigado. Parabéns, muito obrigada. Obrigada. Agora, nós vamos ter a apresentação feita pela doutora Grace Kelly dos Santos Guimarães, do tema livre Síndrome do Encarceramento do Nervo Cutâneo, Abdominal Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome, o método ultrassonográfico como fundamental recurso diagnóstico e terapêutico. Por favor, doutora. Olá, bom dia. Meu nome é Grace. Hoje eu vou apresentar um estudo realizado cujo nome é Síndrome do Encarceramento do Nervo Cutâneo, o método ultrassonográfico como fundamental recurso diagnóstico e terapêutico. Declaro que eu não tenho conflito de interesse nessa apresentação. O objetivo desse estudo foi avaliar os achados clínicos, assim como as características radiológicas e o tratamento da síndrome do nervo do encarceramento do nervo cutâneo em uma amostra de paciente estudado por um período de 3 anos.
Para isso, foi feito um levantamento de dados desses pacientes na instituição no qual eles foram diagnosticados e tratados, num estudo retrospectivo, durante um período de 3 anos, onde foram avaliados 17 pacientes na faixa etária de 37 a 74 anos. Deles, 76% tiveram diagnóstico através do método ultrassonográfico e o restante pela ressonância magnética. Sim, mas o que é a síndrome do encarceramento do nervo cutâneo? Ela é caracterizada pelo pinçamento dos ramos cutâneos de nervos intercostais e tóracos abdominais inferiores na borda lateral do músculo reto abdominal, o que pode causar uma dor crônica nesse paciente de forte intensidade, muitas vezes refratária à medicação sistemática, levando ao paciente a um estado crônico de dor, e muitas vezes esse diagnóstico é subdiagnosticado e subtratado consequentemente, devido à falta de familiaridade dos médicos profissionais da saúde em relação a esse estudo, a esse diagnóstico, levando isso ao paciente a um longo percurso de diagnóstico, a um longo tempo de investigação sobre diversos métodos de estudo, e também podendo levar o paciente a manipulações cirúrgicas, muitas vezes desnecessárias, e também diagnósticos equivocados. Aqui eu trouxe uma esquematização dessa anatomia desses nervos tóracos abdominais e intercostais. Esse paciente ele apresenta uma dor muito intensa na parede abdominal que segue o trajeto de um dermátomo. Para a gente entender um pouco mais sobre o intrap, a gente tem que entender sobre a anatomia desse nervo. Ele perpassa sobre toda a parede abdominal e, em 2 pontos, ele apresenta uma mudança brusca dessa angulação no seu trajeto. E isso pode levar ao encarceramento dele no trajeto do canal nervoso. Nesse canal fibroso, por ele mudar rapidamente a sua angulação, ele pode encarcerar. E aqui eu trouxe alguns outros também causas desse encarceramento, desse aprisionamento do nervo cutâneo. Um edema tecidual, um tecido cicatricial após uma manipulação cirúrgica nessa parede abdominal, assim como hérnias da parede abdominal e outras causas que podem levar ao aumento da pressão intraabdominal, como a obesidade e a gravidez. Esse paciente ele veio com uma dor muito intensa, focal, de alta sensibilidade pontual. Ele aponta na parede abdominal a dor e pode estar associada a distúrbios sensoriais. No nosso estudo, 72% dos pacientes eram do sexo feminino e 28% do sexo masculino. É importante a gente ter sobre conhecimento também o diagnóstico diferencial da dor abdominal na parede abdominal. Os principais são tumor desmoide, herpes zoster e lesão muscular da parede abdominal. Só que os principais mesmo são as 2 síndromes de encarceramento dos nervos, que a gente tem que ter conhecimento dessas síndromes, que é o nervo cutâneo anterior e o nervo ilioinguinal. Eu vou falar um pouco agora sobre o nervo ilioinguinal, por conta que foi o diagnóstico que a gente mais encontrou no nosso estudo, e ela se trata de um encarceramento desse nervo após um paciente ser submetido a uma cirurgia da parede abdominal. Isso dá devido à anatomia mesmo do nervo. Ele passa adjacente ali onde é o sítio cirúrgico durante uma herniorrafia inguinal. Aqui eu trouxe a esquematização também anatômica. A gente vê a musculatura do oblíquo externo, oblíquo interno e o transverso do abdômen, e esses nervos passando ali adjacente. Aqui a gente pode observar sobre a tela de Malex, que são telas que são colocadas nesse paciente submetido à herniorrafia inguinal, e ela pode gerar um tecido fibrocicatricial que causa uma síndrome álgica nesse paciente. Na imagem ultrassonográfica, a gente vê essa imagem hiperecogênica que pode levar a uma crise álgica nesse paciente. Assim como na ressonância magnética, a gente também pode identificar essa tela de Malex. Os pacientes do estudo foram diagnosticados pela ressonância e pelo ultrassom, e eu vou falar um pouco sobre os achados ultrassonográficos nesses estudos. No ultrassom, a gente consegue ver um tecido cicatricial coalescente ali adjacente à musculatura e também ao trajeto do nervo cutâneo, que pode causar dor nesse paciente. Eu trouxe alguns casos do serviço. Todos os casos de pacientes foram submetidos a procedimento cirúrgico na parede abdominal. O primeiro, a gente vê essa imagem hiperecogênica ali no trajeto do trocânter, num paciente que foi submetido a uma apendicectomia. No segundo, uma imagem mais hiperecóica, também no trajeto onde esse paciente foi abordado cirurgicamente. Esses outros pacientes também apresentam as mesmas características, tecido fibrocicatricial, coalescente adjacente à musculatura do reto abdominal e do trajeto nervoso.
O paciente 3 ele foi submetido a uma herniorrafia umbilical e o 4 a uma laparotomia, assim como o 5 e o 6, que foram submetidos à herniorrafia inguinal e uma reconstrução da parede. Importante frisar que, nesse caso 6, o paciente passou por um procedimento de herniorrafia inguinal e foi submetido à implantação da tela de Marley. Se a gente vê essa descontinuidade aí da parede abdominal, com esse tecido fibrocicatricial e no trajeto do nervo. Na ressonância magnética, se nós fôssemos olhar nela, nós acharíamos também os mesmos imagens radiológicas. Um tecido fibrocicatricial adjacente ali, onde é implantada a tela de Marlix e o trajeto do nervo. Trouxe alguns casos de serviço também sobre a ressonância magnética. Os dois foram submetidos a uma herniorrafia. O segundo caso, uma herniorrafia bilateral, e o paciente teve sintomatologia, lesão só à direita, com comprometimento do nervo ilho inguinal e gênito femoral. O primeiro caso foi uma herniorrafia inguinal e com comprometimento do nervo ilho inguinal à esquerda. Aqui no terceiro caso, a gente vê uma imagem ponderada em T2, que são onde nós conseguimos visualizar melhor essas imagens desse tecido fibrocicatricial coalescente adjacente ali ao trajeto do nervo, onde foi manipulada a parede abdominal do paciente. Sobre o tratamento, eu trouxe uma esquematização anatômica aqui das camadas musculares e da infiltração, de como a gente consegue ver a infiltração do anestésico, porque o tratamento pode ser feito através de uma infiltração do anestésico local adjacente ali ao nervo cutâneo, causando bloqueio nervoso desse nervo afetado. Em 2 pontos, na crista ilíaca anterosuperior, a gente pode fazer o bloqueio do ilho hipográfico e do ilho inguinal, e ali na região cutânea, no trajeto do nervo femoral, a gente pode fazer o bloqueio do gênito femoral. No estudo, 59% dos pacientes eram do sexo feminino e a faixa etária dos pacientes foram, em sua maioria, acima de 50 anos. Tiveram pacientes também acima de 60 anos. Todos esses pacientes tiveram manipulação da parede abdominal e tinham históricos de um procedimento cirúrgico prévio e apresentando essa dor muito intensa, generalizada, de forte intensidade refratária sistemática já tentada, né? Esses pacientes das cirurgias que foram manipulados da parede abdominal, 52% foi a herniorrafia inguinal. Do tratamento, 59% dos pacientes apresentaram o tratamento conservador, que nem todos tiveram benefício só com tratamento conservador, e 29% dos pacientes foram submetidos a tratamento intervencionista com 100% de benefício. Aqui eu trouxe só para solidificar o conhecimento e a gente entender de que a ultrassonografia é o método principal para o diagnóstico dessa síndrome, sendo que todos os achados que nós encontramos na ultrassonografia, a gente pode encontrar também na ressonância, só que na ultrassonografia é um exame mais acessível e ele não perde em qualidade. Então, o que é um TRAP? Um TRAP é uma patologia ainda pouco conhecida e subdiagnosticada que leva o paciente a um prolongamento desse diagnóstico, sendo manipulado, submetido à investigação e até tratamento intervencionista desnecessário e até diagnósticos equivocados. Então, entra aqui a função do médico radiologista no método de imagem como principal benefício no diagnóstico desse paciente e também no diagnóstico e na terapêutica através do ultrassom no bloqueio nervoso com anestésico local. Essas são as minhas referências. Obrigada. A seguir, eu convido o professor Vinícius Marcos, da Universidade Federal de Juiz de Fora, que por acaso também é de Minas, não é? Para tecer os comentários devidos. Então tá, primeiramente gostaria de parabenizar a Grace, né, um belo trabalho. O trabalho, né, quando eu vi a apresentação inicialmente, né, eu fiquei com uma dúvida, né, de como você classificaria o trabalho, né, porque ele é uma série de casos e mais descritivo, né, não foi feito uma metodologia estatística para comparar,
né, a acurácia entre os métodos, né? Foi uma mais descritiva. Foi mais descritivo, um relato de caso. Foi um levantamento de dados, né, dos pacientes, e ele não foi comparado como é que foi o desenvolver de cada paciente do tratamento conservador e do tratamento intervencionista. Foi mais um relato de caso de um grupo de pacientes mesmo. Sim. E, assim, uma outra questão, assim, é uma síndrome clínica, né, o encarceramento, e pelo que eu consegui estudar, é difícil a gente ter um método que é um padrão ouro para dar o diagnóstico do encarceramento, né. Isso aí limita um pouco a gente de como a gente conseguiria fazer e desenvolver um trabalho futuro de acurácia diagnóstica para esses casos, né, que a gente teria que comparar com um padrão ouro. Pela clínica, né, existem trabalhos que a clínica esse diagnóstico clínico, de critérios diagnósticos para essa síndrome? Geralmente o paciente vem com uma dor muito pontual. Tem como fazer um exame físico no momento que ele relata a dor para diagnosticar, para tirar as causas de dor visceral, de dentro do abdômen, né? A gente pede para o paciente flexionar o braço e as pernas, palpa no ponto onde ele refere dor, e se a dor aumentar, a gente tende a pensar que pode ser dor da parede abdominal mesmo. E tem que pensar nos primeiros diagnósticos, que são essas duas síndromes que eu relatei, do encarceramento dos dois nervos, que é mais frequente e ainda é pouco conhecido, descartando a causa visceral e pensando mais nessa parte de parede abdominal. E entra esses diagnósticos diferenciais que eu relatei também. Ótimo. Porque quando eu vi o trabalho, eu fiquei pensando como a gente faria um estudo de acurácia diagnóstica, né? E é uma proposta, se você pensar em levar esse estudo adiante, né? Seria fazer avaliação por ultrassom, né, desses critérios que vocês já avaliaram, avaliação por ressonância e uma avaliação clínica, né, e correlacionar esses três, né, e colocando aí a clínica talvez como um padrão ouro para ver quem chega mais no diagnóstico. E vocês fizeram essas intervenções, né, e seria muito interessante continuar esse trabalho fazendo as intervenções e vendo quem melhora, né, após a infiltração, né. Então, fazer um estudo se essa infiltração, né, o quão benéfica ela seria para os pacientes. Então, acho que aí você poderia correlacionar, né, se o ultrassom fez mais diagnóstico que a ressonância ou se foi equivalente, como você aponta no seu estudo atualmente. No meu estudo atual, o ultrassom fez mais diagnóstico do que a ressonância. 76% dos pacientes foram diagnosticados com ultrassom. A ressonância não foi o principal método de avaliação primária para dar o diagnóstico, através da clínica do paciente e o exame de imagem mesmo. Foi por isso que eu falei que a importância do radiologista no diagnóstico. E o ultrassom, né, geralmente ele tem essa resolução espacial maior mesmo, né, e para essas síndromes, né, relacionadas a nervos, né, ele realmente tem um benefício, principalmente por conta dessa resolução espacial do ultrassom. E mais fácil acesso também para o paciente, né? Todo paciente que consegue fazer uma ressonância. Agora, o ultrassom é bem mais acessível. Então tá, ótimo. Parabéns. De nada. Obrigada. Assim, desse modo, nós encerramos a apresentação desse módulo de temas livres, agradecendo os autores pela participação, os meus colegas professores, pelos comentários muito, muito pertinentes e propícios, e agradeço a todos pela atenção. Muito obrigada.